Sejam todos muito bem-vindos. Sara, Pati, fala, Michel. Boa noite, Marcos. E E aí, aí? como é que estamos? Graças a Deus e você. Tudo Enfim, tranquilo. enfim, estamos conseguindo fazer essa live, né? Ah, com certeza. E no conforto da nossa casa, né? Eu falei para você. É verdade. Eu ia fazer do consultório, eu falei, não, eu acho que eu confio mais na internet aqui de casa mesmo, né? Ah, mas sempre é bom, né? Estar perto da família, sempre é bom também, né? Acabou aqui, família. Não, claro. Tá tudo Né? bem? Tudo bem aí, ó. Michel é Tudo do Rio de Janeiro, tranquilo. cidade maravilhosa. Uhum, e nessa conexão, né? Aí nessa ponte aérea com São Paulo, aí, você de São Paulo, né? Um cara que eu admiro bastante. E saiba que para mim é uma honra aceitar esse convite, da gente estar junto, né? E vamos falar, não só junto agora aqui na live, né? Mas vamos falar isso ao longo da live. Quem tiver paciência de nos aguentar essa, né, uma hora e meia, né? Não, mas olha, vai ser bem gostoso. Quem agradece sou eu. Na verdade, a gente até tentou fazer essa live em março, né? Até em relação ao mês de conscientização mundial da endometriose. Mas, assim, muito legal. Para mim, um prazer, uma honra ter você aqui. Eu acho que assim, a gente já pode até começar, Michel, a se apresentar, né? Creio que vai ter seguidoras suas por aqui, tem seguidoras da minha rede aqui também. Então, falar um pouquinho de você, quem é o Michel. E claro, durante a live a gente vai conversar bastante, eles vão ver toda a tua notoriedade, né? Todo o teu conhecimento aí, que é fantástico, uma pessoa maravilhosa, vascaína, né? Tá rolando o jogo do Vasco agora, hein? Tá tendo jogo do Vasco, Vascaíno, time co-irmão do Palmeiras aqui. Então, Ah, nós temos muita coisa em comum aí, Michel, isso é bom. Então, um prazer ter você aqui nessa live. Tenho certeza que a gente vai, assim, aprender muito. Né? Toda sim. live a gente aprende muito com as perguntas, com as seguidoras e, e principalmente com o teu conhecimento nessa área de mioma, que a gente vai conversar bastante. Para quem não sabe, o Michel é uma das autoridades hoje no tratamento de mioma. Você vai falar sobre a academia de miomas que você tem, né? O Uhum. teu site, tudo que a gente faz e os tratamentos atuais, né? Minimamente invasivos nessa parte do mioma. Mas assim, vamos conversar sobre essas três doenças que talvez sejam uma das doenças que a gente mais pega no dia a dia e com certeza muita gente com muita dúvida, né, a Uhum. respeito dessas três doenças. Então, Michel, fala um pouquinho aí Vamos de lá. você. Eu sempre falo que a minha história, né, com os miomas, assim, as pessoas acham assim, você começou em 2007 com o centro de mioma, né? Né? Então, assim, na verdade, eu não comecei em 2007, né? Eu comecei com o centro de mioma em 2007, mas eu costumo dizer que a minha história ela é muito anterior a isso, Marcos. Na verdade, minha mãe, quando estava grávida de mim, ela tinha mioma e certamente eu tinha alguma relação com os miomas ali do útero dela. Depois minha mãe passou por uma esterectomia, infelizmente, teve um abortamento espontâneo por conta dos miomas. Isso é né, algo que a gente pode tocar aqui, né? As mulheres que acabam sofrendo abortamento espontâneo por conta de mioma, adenomiose. Então minha mãe foi uma, né, que sofreu com isso, acabou sendo submetida a uma esterectomia. É, e vamos falar aqui também das mulheres, né, que são, né, em até certo ponto, né, eu acho muito forte usar o termo mutilada, né, mas né, em até certo ponto foram, né, abduzidas de seu útero, né, sem muitas vezes sem querer. Né? Só que a gente está falando de uma época, por exemplo, da minha mãe, da década de 80, né? E hoje a medicina já está muito diferente. E aí depois, né, acabei me formando no Fundão, depois fiz residência no Hospital da Piedade, comecei a acompanhar, né, o Dr. Paulo Barroso, que foi, né, o meu mentor e mestre nos meus primeiros anos, que foi quem trouxe a embolização de mioma para o Brasil, né, um dos pioneiros, e me espelhei muito nele.
né, que Deus o tenha, né, que nos deixou alguns anos atrás. E é, em 2007 foi a história toda ali com o Centro de Mioma, justamente, né, buscando, né, oferecer para as mulheres a questão da preservação do útero, né, e os tratamentos minimamente invasivos. E a história do Mioma Academy surgiu tem um ano e meio, né? O Mioma Academy, que foi a questão, né, de... Porque eu descobri, Marcos, e você, como um educador também, né, a gente descobre que a gente não vai conseguir tratar os problemas de todas as mulheres, né? Você não vai conseguir tratar a endometriose, mioma, adenomiose de todo mundo, e nem eu vou querer conseguir tratar a mioma de todo mundo, né? Mas a gente precisa treinar médicos para que, né, isso aconteça, né? É, então eu descobri que a minha missão vai muito mais além do assistencialismo, né? A minha missão vai também ali em ensinar outros médicos aquilo que eu aprendi e apliquei esses anos todos, né? E essa acaba sendo a missão aí do meu Academy para poder ver mais mulheres com seus úteros preservados, né? Então, enfim, é uma história bem resumida, né? Mas o caminho foi esse. Mas muito legal, né? Uma história. é, eu até tinha esquecido que você já tinha falado isso para mim. Tudo começou você vendo o problema da sua mãe, né? E você presenciou tudo isso e depois, como médico, tá podendo fazer a diferença aí em relação a essa doença, né, Michel? É, assim, é muito legal hoje, para quem não sabe, o Michel, que nem eu falei, é um expert nessa parte de mioma e é uma notoriedade nacional no tratamento de radiofrequência, que você vai falar para o pessoal exatamente o que vem a ser isso, né? Tratamento de radiofrequência com mioma e agora o micro-ondas, que a gente inclusive está fazendo aí um trabalho em conjunto para mostrar o benefício dessas técnicas que entram não cirúrgicas, né, consideradas não cirúrgicas para tratamento do mioma. Michel, eu começaria com uma situação que eu pego no consultório, nas três, Uhum. né? Nós vamos falar sobre as três doenças. Mas eu pego no consultório muito assim, a paciente chega e fala assim, eu tenho mioma, né? E aí quando você pergunta para ela, poxa, o que que vem a ser esse mioma que ela tem, se ela sabe exatamente o que que é o mioma, a maioria delas acaba não sabendo explicar muito bem o que que é mioma, né? É verdade. Então, assim, de modo bem didático, o que é esse mioma aí, né? Que o pessoal fala, Uhum. é, com um jeito mais didático para explicar para o pessoal aqui. É para E, se preocupar demais. é, E vamos ficando assim, esse bate-bola, porque a mesma coisa nós vamos conversar sobre a adenomiose e sobre a endometriose. E você já uhum. pode até emendar e nos falar exatamente qual é a semelhança delas e a diferença dessas aí. Na verdade, assim, a gente tem que entender, né, que o mioma, ele é originário, né, da camada muscular do útero. Eu costumo usar o exemplo, né, daquele coco que a gente bebe água de coco na praia, né, e que tem aquela casca, tem aquela carnezinha branca de dentro, tem aquela casca grossa e aquela casquinha verde. O útero é como o coco, né? Ele tem uma carnezinha de dentro, que é o endométrio, tem aquela casca grossa, né, que é o miométrio, o músculo uterino, que é onde surgem os miomas, e tem a serosa, né, que é aquela casquinha verde, né, do coco. E justamente nessas células miometriais, né, nessas células do músculo uterino, cada célula, é como se fosse cada fiapinho, né, daquela casca grossa do coco, surgisse um caroço, um nódulo, né? Então, quando a gente diz nódulo, nódulo é sólido, ele não é cístico, né? Porque muitas mulheres confundem. Ah, eu estou com um cisto no útero, né? Ou estou com um mioma no ovário. Não, são coisas diferentes, né? Então, eu diria que o mioma é um tumor muscular. Mio significa músculo, homo significa tumor benigno, né, que é originário da parede do útero. Então, todos os miomas nascem necessariamente, em modo geral, a gente sabe que não é bem assim, né, mas de modo geral, todos os miomas nascem necessariamente na parede do útero. Né, e eles podem nascer mais próximos do endométrio, são aqueles que causam sangramento, e aqueles mais próximos da serose, que causam poucos sintomas, exceto quando crescem muito. Então, uma maneira bem, né, resumida. E já a endometriose, Marcos,
eu gosto de explicar para as pacientes de outra maneira. O mesmo coco que a gente está vendo, né, que tem aquela carnezinha branca de dentro, imagina que você está olhando para um coqueiro, você está olhando lá para o coco, que está lá em cima no coqueiro, e você sabe que dentro daquele coco tem a carnezinha branca, não sabe? E aí, imagina que você está olhando para o coco, para o coqueiro, e aí você vê no caule do coqueiro uma bolinha de carne branca. Aí imagina que você olha para as folhas, para os galhos, aí você vê bolinhas de carne branca. Né? E aí você olha para a raiz, você vê bolinhas de carne branca. Aí você se pergunta, ué, essa bolinha de carne branca era para estar dentro do coco. O que ela está fazendo aqui fora? Isso é endometriose, é quando você tem células de endométrio que deveriam estar dentro do útero, até tem elas dentro do útero, mas estão também fora do útero. Né? Aí essa é a forma que eu explico os pacientes entendem bem. E aí a adenomiose. A adenomiose também é legal explicar a É muito, adenomiose. muito Agora bom. imagina, pega o coco, né? Imagina que você está cortando o coco. Você acabou de beber sua água de coco, está lá no Ibirapuera, acabou de beber sua água de coco, né? Aí pede para o rapaz cortar o coco. No que abre o coco para você comer a carne, aí o que você percebe no meio daquela casca acastanhada, né? Aquela casca grossa, né? Que é onde nascem os miomas, né? O que você percebe? Bolinhas de carne branca naquele meio. Eu falei, ué, essa bolinha de carne branca, essa carne branca era para estar dentro do coco, mas não nessa parede aqui também. Né? Isso é adenomiose, é a endometriose da parede do útero. Né? Então, eu uso muito essa analogia. A maioria dos pacientes entendem. Como um bom carioca, com água de coco, né? Óbvio. Claro. Isso aqui a gente vê muito raramente. Mas olha, antes de mais nada, Agora me diz uma coisa, Márcio, agora eu vou devolver a pergunta. Como é que você explica para suas pacientes? a, Né? muito legal. Primeiro, Você, antes de mais como nada, né, Michel? expert em É, endometriose, né? Antes de mais nada, vamos incentivar as nossas seguidoras aqui, quem está na live, ou quem tem alguma amiga, convide para entrar, porque a gente vai conversar aqui por volta de 1 hora sobre essas três doenças. Então, façam suas perguntas, que eu acho que é importante, né, para nós também, para poder explicar. Então, eu acho que uma live ela é importante nesse sentido, né? Primeiro, para a gente passar a credibilidade daquilo que a gente está falando, né? Não existe, em tudo que nós formos falar aqui, não existe um achismo, né? É tudo situações que a gente vê na literatura, que a gente estuda, e eu acho que isso que é o mais importante também. Mas olha, vamos começar pela endometriose, né? Eu falo que é a camada de dentro do útero, que é um tapete, né? O útero ele tem uma camada de dentro, que é o tapete desse útero, que ele todo mês descama quando não engravida e que é normal esse sangue sair pela vagina. Só que pelas tubas serem abertas, este sangue também vai pelas tubas e cai dentro da barriga. A região mais frequente é a pelve, pela própria gravidade mesmo. A mulher fica muito tempo em pé, então pela própria gravidade. Então, o que é endometriose? É a saída deste tapete, que é comum dentro do útero, para fora do útero. A adenomiose seria a saída, na verdade, a presença deste tapete infiltrando o músculo do útero. Eu falo que o útero é um órgão extremamente muscular. Tanto isso é verdade que quando engravida ele cresce a volumes muito grandes, então só sendo muscular. E que a presença deste tapete infiltrando a parede desse músculo é a adenomiose, que antigamente a gente chamava endometriose interna e endometriose externa. E esse termo, já de muito tempo para cá, já saiu em desuso e a gente usa adenomiose para aquilo que a gente chamava endometriose interna e o termo endometriose mesmo, mostrando aquilo que sai para o útero. E mioma é um crescimento benigno deste Uhum. tecido que está entre o tapete e essa camada verde do coco que você falou. Mas eu Uhum. mostro, desenho, muitas Ah, vezes sim. eu Desenhar coloco é um sempre. vídeo. Mas o que é Uhum. importante nisso tudo, Michel, é o que eu falo. A pessoa precisa entender o que ela tem. E a É maioria verdade. das vezes, muitas pessoas acabam não.
não explicando, não falando. Então, a paciente não é obrigada para nós já é complexo, né, dentro daquilo que a gente fala Uhum. no dia a dia. E então é, é muito nessa maneira. E a outra situação, Michel, que talvez você pegue muito no seu consultório. Poxa, é benigno mesmo? Isso é uma situação. Então vamos falar da semelhança dos três, né? É, Uhum. estamos diante de três doenças extremamente benignas, né? Mas que têm muitas vezes um comportamento maligno, um comportamento mais agressivo. O que você acha sobre isso? A questão, né, isso é o que mais, principalmente em relação aos miomas, né, é o que mais torna as pacientes ansiosas, né, com a doença, né? Lógico, tem umas que subestimam o mioma, né, até por poucos sintomas, mas, né, muitas mulheres ainda se apavoram com a questão, né, por exemplo, do mioma ser um câncer ou se transformar um câncer. E também perguntas dessas que vêm em pacientes que têm adenomiose e endometriose, né? Então é bem importante a gente estabelecer que essa transformação em câncer também não existe, né? Muito E agora, esse comportamento, né, agressivo, né, tanto da endometriose, da adenomiose e dos miomas, né, que é o que são os casos mais desafiadores para nós, né? Porque é lógico que existe endometriose leve, adenomiose, né, leve também, inclusive algumas pacientes que engravidam com adenomiose mínima ou leve, né, e também miomas, né, como na sua grande maioria, que não causam sintomas, né, 70% das pacientes que têm miomas não têm sintoma algum, né, ou qualquer prejuízo para a sua vida ou fertilidade, né, mas né? Uma vez a gente sabe que os casos mais desafiadores são justamente esses casos onde a doença tem um comportamento, né, agressivo, quase similar ao maligno, né? Que é aquele comportamento, né, principalmente em relação à endometriose, que é outra comparação que eu uso, né, que é como se fosse ferrugem, né, que vai comendo mesmo aquela placa de metal, né, que teria que ser íntegra, né, e a endometriose ela tem essa capacidade, né, de comprometer os órgãos onde ela está, né, depositada. Então, essa é uma grande preocupação. E em relação aos miomas, a mesma coisa, né? Os miomas, principalmente em grande número, ou aqueles que estão dentro da cavidade uterina, também em grande número, são aqueles que têm esse comportamento também muito agressivo e que são os casos desafiadores, são aqueles casos onde não só desafiadores no diagnóstico, como também no tratamento e principalmente no prognóstico, principalmente quando o nosso desejo é a questão de preservar o útero e a fertilidade, né? São aqueles casos que a gente vai ter mais dificuldade, né, para lograr o sucesso, né? Muito legal. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora que eu acho bastante interessante, né? E não é à toa que a gente escolheu esses três temas. É, eu tenho as três doenças. Eu posso engravidar? Você acabou de falar sobre fertilidade, né? Então, já vamos falar, entre aspas, a semelhança Sim. dessas três doenças, que com certeza tem uma parte hormonal nisso tudo, né? Os três Uhum. são muito estimulados pelo estrogênio, mas assim, muito assim, comum ter os três. Você pega isso, Michel? Muito, muito, né? Assim, que eu não falo, né, que trata endometriose nas minhas redes sociais, né? Mas não tem como você fazer mioma e não tratar endometriose. Assim como também não tem como você fazer endometriose e não tratar mioma, né? São duas doenças que que são primas mesmo, né? Assim como a Exatamente. adenomiose também, né, ela coexiste. É raro, né, a gente ver a adenomiose isolado. Ou ela está com endometriose, ou ela está com mioma, ou ela está com endometriose e mioma. Né? Então, é muito comum a gente pegar as pacientes, né? Agora, com as duas ou três doenças, né, concomitantes, mas a questão da fertilidade, que é, né, sempre o que mais preocupa, porque a gente vê, né, o quanto que a endometriose pode afetar,
né, a fertilidade das mulheres, em relação ao acometimento tubário, acometimento, né, ovariano, em relação a questões, né, de aderências, a relação dos miomas, quando eles afetam a cavidade uterina, né, que podem dificultar ali, né, a passagem do espermatozoide ou a implantação do embrião, né, e a adenomiose também, né, que afeta a motilidade desse útero, afeta, né, eu costumo dizer, afeta aquele gradiente, né, de contratilidade e relaxamento do útero, que vai levar pacientes a terem abortamentos de repetição ou dificuldades mesmo de engravidar, né. Então, são doenças que a gente tem que ter uma total atenção. É por isso que aquela pergunta que é fundamental no consultório quando o paciente vem você deseja engravidar, quer engravidar, né? Que é uma pergunta completamente diferente se ela quer ou não preservar o útero, né? Então, são duas perguntas dissociadas. Ela pode querer preservar o útero e não querer engravidar, né? E tem que ser respeitado. Agora, a questão da gravidez, eu acho que é a gente buscar por isso, né? Mas que é algo desafiador, sempre é, porque a gente sabe que está muito além da gente, né? Às vezes você deixa um útero lindo, maravilhoso, e a paciente não engravida. Às vezes você tem úteros que não ficam tão bons e as pacientes se engravidam, né? Então são questões que a gente tem que também, né, ter em consideração, né? O que é importante o pessoal saber é que para nós que estamos aqui desse lado, é importante saber que assim, uma pessoa não opera porque ela tem mioma. Ela não opera porque ela tem endometriose ou porque ela tem adenomiose. Na verdade, ela opera porque ela tem repercussão dessas doenças. Não tem, ainda mais mioma durante a vida de uma mulher, né? A chance é 70, 80% de uma mulher ter o aparecimento de um mioma durante a sua vida. E é claro que a gente leva várias situações aí em consideração, que é a idade, desejo, localização dos miomas e principalmente sintomas, né? Então, as Uhum. três têm muito a ver, muito comum achar as três. Respondendo à pergunta, se pode engravidar tendo as três? Sem dúvida, porque Pode. Na maioria das vezes, inclusive, né? eu falo assim, às vezes vem a paciente e está lá com endometriose, uma endometriose bem pontual. Só que ela já leu, ela já entrou no Dr. Google, ela já viu outras informações, então ela acha que essa endometriose, ela nem tentar engravidar tentou, ela acha que ela já vai ter infertilidade, ela já acha que realmente ela vai precisar operar. E hoje em dia não é assim, a gente leva em consideração muito também a opinião da Uhum. própria paciente em relação a isso, né? É, Não, com certeza, né? Agora, as pacientes sempre perguntam, né, Marcos? Aí, acho que o mais desafiador é aquelas pacientes, né, que também acabam, até pela a natureza que aparece essas doenças é mais, né, na quarta década de vida, né, quarta e quinta década de vida. E é justamente quando elas estão tentantes, né, retardaram as tentativas de gestação, né, por conta de faculdade, formação acadêmica, etc., né, trabalho, e aí quando vão tentar engravidar, aí se deparam com endometriose, com mioma, adenomiose, e aí, né, nosso trabalho se torna mais desafiador. É. E, Michel, a gente leva muito em consideração isso, né? Então, eu acho que a paciente, primeiro, ela precisa saber exatamente, conversar bastante com o seu médico, mas a gente leva demais em consideração hoje o desejo reprodutivo futuro ou um desejo reprodutivo imediato, de tal maneira que a gente usa técnicas cirúrgicas para manipular de uma maneira bem tranquila, né, Uhum. o útero ou o ovário dessa paciente. Uma outra pergunta aqui, ó, só para vocês saberem, nós vamos responder todas as perguntas, tá? Nós vamos numa sequência aqui, mas vamos colocando as perguntas e respondendo. Ó, os miomas, Michel, podem desaparecer sozinho? Ou eles precisam de Sozinho? cirurgia? Eu já falei assim de cirurgia, mas eles podem desaparecer sozinho? Não. Na verdade, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, né? Então, já dizia Lavoisier, né? Então, o que a gente tem que entender? O mioma é um nódulo.
É diferente de um cisto que tem um conteúdo líquido, né? O conteúdo líquido ele pode ser absorvido pelo organismo. Agora, o conteúdo sólido, né, é uma massa, então não tem como ele ser absorvido. Então, por exemplo, se a gente colocar uma uva passa aqui, né, na nossa frente e ficar fazendo uma live de 100 dias, né, essa uva vai se tornar uma uva passa, vai diminuir, vai secar, mas ela nunca vai desaparecer, ela vai ficar ali. É igual o mioma. Agora a gente tem um outro viés, né? Tem aquele viés daquelas pacientes que fazem um ultrassom, né? Aparece lá um mioma e depois faz um outro ultrassom de qualidade duvidosa, e aí nesse ultrassom o radiologista não vê o mioma. E aí fica com aquele pensamento de que o mioma que apareceu naquele ultrassom anterior não apareceu nesse, então o mioma sumiu, né? Então, na verdade, isso não existe, né? Isso não existe. Por vezes, às vezes eu tenho pacientes assim que estão às vésperas da cirurgia, aí fala assim, doutor, dá para fazer um ultrassom para ver se o mioma ainda está aqui? Eu falo assim, olha, é lógico que ele está aí. Não tem motivo da gente fazer um ultrassom para isso, né? Mas vamos fazer. Aí faz lá o ultrassom no consultório e a gente vê, mostra que o mioma está lá. Né? Então, a qualidade do ultrassom também influencia, né? Então, o que acaba criando, né, no imaginário das pessoas que o mioma pode desaparecer, né? Agora, acontece, após a ablação dos miomas por radiofrequência ou por micro-ondas, de miomas que estão próximos da cavidade uterina serem expelidos sem a paciente sentir, porque às vezes eles ficam tão pequenos, e aí o mioma, de fato, desapareceu, mas ele não desapareceu, ele foi expelido no meio de uma menstruação e a paciente nem sentir, né? Eu diria que essa é a única situação que o mioma, entre aspas, pode desaparecer. Na verdade, também não desapareceu. Ele foi expelido num tamanho muito menor no meio de uma menstruação e acabou sendo imperceptível. Não, é interessante, porque uma outra situação é quando ela faz o exame de ultrassom com um lugar, ou num laboratório, com uma pessoa, e mostrou. Aí ela faz depois e não mostra. Não é que ele não está, provavelmente o colega não conseguiu visualizar, né? Não significa que ele Sim. saiu, que não tem mais. E eu vou mais longe ainda, Michel. Eu sempre falo para o paciente. Uma vez mioma, sempre característica miomatosa para o resto da vida. Não importa. Olha, mostrou um Sim. mioma Verdade. de meio centímetro. A característica miomatosa desse útero, ele é miomatoso para o resto da vida. Isso tem algum Uhum. problema? Nenhum. Eu Sim. até, quando eu opero, eu até já falo, olha, não se assuste. Se você for fazer um novo ultrassom e mostrar outros pequenos miomas lá. Porque é normal, você não foi operada porque tinha mioma, você foi operada porque tinha repercussão do mioma. Então fique tranquila, o dia que vier Uhum. normal o seu ultrassom, rasga. Falei, rasga porque ele não está normal, ele é com uma característica miomatosa. Exato. Também é bem curioso isso, é bem É. curioso, né? E agora, aí eu vou lhe fazer uma pergunta, Marcos. E em relação à endometriose? Às vezes as pacientes fazem um ultrassom, aí aparece lá um endometrioma de ovário, né? Um cisto de endometriose no ovário. E aí, depois de um tempo, esse cisto de endometriose faz lá, repete a ultrassonografia, né? 3 a 6 meses depois, o cisto desaparece. É possível? Com mioma a gente já viu que não. Mas e com endometriose? Por exemplo, do ovário, né? Ou uma endometriose. Vamos botar do ovário, né? Eu acho que tem Você mais exemplo pegou disso. a galinha dos ovos de ouro, hoje em dia é o ovário, né? Primeiro que o ovário é um patrimônio da mulher, a gente precisa saber cuidar muito bem dele, ele é que tem a reserva ovariana dessa mulher, até do ponto de vista reprodutivo e hormonal, super importante. Em relação ao endometrioma, o que eu falo até em aula, ele nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. Nunca é uma palavra muito difícil, mas não vem sozinho numa endometriose. Ele sempre vem acompanhado com alguma outra alteração, alguma endometriose mais profunda, algum outro lugar que tenha endometriose. E hoje a gente tem condições suficientes, através, por exemplo, de um ultrassom com preparo intestinal, de saber muito bem sobre isso. Teoricamente, Michel, ele não regride, tá? Porque esse líquido que tem dentro do mioma, que a gente fala achocolatado, é um líquido morto, né? Uma menstruação
morta. Então, ela Uhum. não é absorvida. O que pode ser absorvido? Aqueles pequenos, mas um endometrioma de uns 3 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, dificilmente ele vai regredir. Essa é uma das situações que a gente até diferencia em relação àqueles cistos hemorrágicos causados pela ovulação. Então, assim, não creio que seja uma dificuldade isso, Uhum. tá? E Mas também, por vezes, Marcos, a gente recebe pacientes tomando anticoncepcional para que esse endometrioma desapareça. E aí? então, mas ótimo que ela está tomando anticoncepcional, Sim. porque é uma das situações que a gente pede para uma mulher que a gente está imaginando e pensando. Eu falo, pensou em endometriose? Pensamos em endometriose. Começa a valer uma regra para essa mulher. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Tá? E então, isso não significa, meu Deus, não vou menstruar. Não seria uma situação boa. Então, dentro dessa situação, os anticoncepcionais são aqueles que, de menor dosagem que a gente consegue fazer com que ela não menstrue. Então, já é um ganho nesse sentido. Agora, se o Uhum. motivo pelo qual eu estou tomando anticoncepcional é eu ter a regressão desse ovário, eu te diria que tá mais para um cisto caracterizado pelo estímulo hormonal, pela ovulação, do que propriamente Perfeito. pelo endometrioma. Porque o motivo, assim, não tem problema para mim se ela tiver um endometrioma de 2, de 3 centímetros, se for assintomático. E se com a medicação hormonal ela ficar assintomática, é isso que eu quero, eu posso acompanhar, não preciso operar. A pergunta é, poxa, Uhum. eu mostrei endometrioma, eu preciso operar? Não, cada caso é um caso. Talvez não tenha, talvez não tenha uma doença mais individualizada do que a endometriose, né? Então são várias situações. Sim. Se ela está assintomática, só para você ter ideia, poxa, o protocolo da nossa federação, da brasileira, fala em acompanhar até 6 centímetros. O protocolo europeu fala 4 centímetros. O americano fala em 3 centímetros. Não existe uma padronização. Por isso que você discute muito isso com a paciente, mas o mais importante é saber o seguinte: não vem sozinho esse endometrioma. Hoje, o Uhum. endometrioma é um sinal de que eu estou diante de uma endometriose mais profunda. Isso não significa grave. É muito importante quando a gente fala, eu sempre falo, porque às vezes a pessoa fala profunda, que nem tem uma pergunta aqui, da paciente Sim, falando, do aquelas 3 intestino. situações lá que a gente colocou, se pode ter, ela falou, poxa, eu tenho as 3 e eu tenho uma endometriose profunda, né? Então, É assim, a endometriose do intestino, né? Que é a mais temida, né? é, Por todos, né? e que, se for uma endometriose sintomática, que esteja só dentro, só em cima do intestino, a gente acompanha. Então, já Sim. respondendo para a Isabel aqui, tá bom, é uma endometriose que está no intestino, mas quanto que ele está comprometendo? Tem alguma alteração intestinal nisso? Tem qualidade de vida alterada? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas nitidamente a gente não dá um anticoncepcional no intuito, olha, ele está 3. Eu não ficaria muito confortável com essa situação, porque se eu tenho hoje condições suficientes de saber que eu estou diante de um quadro de endometriose e não simplesmente um cisto É. de ovário causado por endometriose. Você está tocando num ponto fundamental, nevrálgico, que é o diagnóstico, né? A questão de ter um bom diagnóstico. Porque às vezes as pacientes chegam lá, eu tenho uma endometriose do intestino, né? Mas você tem que não só qualificar essa endometriose, como quantificar. Né? E você falou exatamente isso, é o diagnóstico, porque é isso que vai determinar se de fato o diagnóstico vai desde uma boa anamnese, um exame físico, né, o diagnóstico por imagem, é que vai determinar, individualizar o caso, né? Se você vai operar ou acompanhar tratamento medicamentoso. Então, assim, é perfeito isso, é perfeito isso. Super, ó, tem até uma pergunta aqui do Fernando. Michel, quando a endometriose deixa de ser tratada com medicamentos e deve ser tratada com cirurgia? Essa pergunta vale um congresso, né? É um dia aí É é, verdade. um dia de discussão, mas dá para, de modo bem simplificado, a gente fala, quando que você
determina aí, Michel? Olha, você já deu um spoiler, né? É a qualidade de vida da paciente, né? Eu acho que primeiro, quando a gente tem a qualidade de vida comprometida, né, por conta de dor, né, dor durante o ato sexual, né, geralmente dores que prejudicam as atividades cotidianas, né, ou então quando a gente tem a perda de função ou, né, o acometimento funcional dos órgãos. Por exemplo, como você falou, uma endometriose intestinal que, né, é superficial, que não altera, não tem sintomas, não altera a função, né, intestinal dessa mulher, né, você pode tranquilamente fazer o acompanhamento. Agora, a partir do momento que a gente tem um acometimento, né, funcional do órgão, às vezes a gente tem da bexiga, por exemplo, e um acometimento funcional ali da bexiga, sim, eu acho que é o momento que você deixa de tratar com medicamentos, né, e pensa em tratar com, né, cirurgia. Na verdade, não é deixa de tratar com medicamentos, né, trata, inclui a cirurgia no programa, né, de tratamento dessa mulher, né, e os medicamentos, aí a estratégia de medicamentos, isso deve ser conversado, né, depois também, né, mas eu acho que é isso, principalmente qualidade de vida, sintoma, né, e comprometimento funcional dos É. órgãos, acho que é por aí. Não, muito legal. Acho que talvez a primeira mensagem que a gente tem que colocar aqui é que, na verdade, a gente trata os sintomas da endometriose, não trata a doença. A Uhum, medicação ela não é dada para eliminar a endometriose. Não existe nenhuma medicação no mercado que a gente dê e que elimine a endometriose, sim. Qual o intuito aí? O intuito da medicação é melhorar a qualidade de vida dela, então ela tem dor, a qualidade de vida alterada, quando a gente fala qualidade de vida, é dor. É, dor para ter relação, muitas vezes dor para evacuar, dor para urinar, aqueles inchaços intensos. Então a gente dá para isso e dá para evitar progressão. Então isso é a primeira coisa. Então, eu sempre falo, Michel, que são basicamente quatro situações que a gente fala de cirurgia aqui. A primeira, fala em tratamento clínico. Então, eu estou dando realmente essa medicação e continua com a qualidade de vida alterada. E quando a gente fala, não é só anticoncepcional. Então, anticoncepcional, exercício físico, alimentar, uhum, psicólogo, muitas vezes, se precisar, psicoterapia, ou seja, para cada caso uma situação. A segunda seria a progressão dessa doença. Então, a pessoa tá bem, mas eu estou acompanhando. A cada 6 meses eu vou vendo e eu percebo que está progredindo essa doença. Ou muitas vezes, quando ela nos procura, ela procura já com uma doença bem progredida, né? Com uhum. bastante comprometimento de órgãos e, que nem você falou. A terceira situação é infertilidade. Quando eu julgo que eu melhorando, eu tirando essa reação inflamatória, eu vou melhorar a fertilidade dessa mulher. E a quarta é isso que você falou, que são situações especiais, comprometimento de outros órgãos que não aqueles pélvicos propriamente dito aí, bexiga, Uhum, intestino, apêndice, diafragma, com repercussão. Então, basicamente são perfeito. essas quatro. Claro que tem outras situações aí, mas é aí que a gente realmente indica a cirurgia, né? Uhum, exatamente, né? E Agora a pergunta que o pessoal sempre faz, né? Cirurgia sempre minimamente invasiva para endometriose ou existem situações que faz de barriga aberta? Porque mioma é diferente, né? Mioma, a gente tem situações que a gente tem que fazer de barriga aberta, né? E existem situações que a gente pode utilizar a via menos agressiva, menos invasiva, né? E a endometriose, Marcos? super importante essa sua pergunta. E a gente precisa tomar muito cuidado quando responde isso, né? Porque, claro, para mim, dentro do nosso meio, dentro daquilo que é endometriose, eu procuro fazer minimamente invasiva todas elas, né? Mas a gente tem que saber, Michel, que nós estamos. O Brasil é formado por vários Brasis. Tem lugares que não tem condições de fazer uma videoendoscopia, não tem condições de fazer cirurgias minimamente invasivas. Então, não é nenhum demérito também se dentro daquela região e dentro da experiência daquele colega, ele tem uma experiência com cirurgia aberta.
Mas, particularmente no mundo, a endometriose ela é vista como uma cirurgia minimamente invasiva. Então, à medida do possível, se possível, fazer minimamente invasivo. Mas a gente sabe que Uhum. tem lugares que não tem. Então, Sim. não teria problema Não nenhum. pode essas mulheres deixarem de ser tratadas pela falta de acesso, porque é o que a gente vê também, né? Exatamente, tem até a Sheila fala aqui, isso que você falou, ó. Gostaria muito de entender e encontrar médicos que levem os sintomas relatados a sério. É isso, né? Então, Uhum. a gente bate nessa tecla na Sociedade Brasileira de Endometriose também, você, dentro de tudo que você fala de mioma, de que assim não pode subestimar o mioma. Eu costumo falar que a mulher, por incrível que pareça, ela acaba normalizando situações que não são normais, porque elas são ensinadas a Exato. isso, né? Então, muitas vezes você pergunta assim: você tem TPM? Tenho, mas é normal. Ah, você tem dor para menstruar? Tenho, mas é normal. O normal é não ter, né? O normal é não Exato. sangrar, é não ter o incômodo. O que você pensa a respeito disso? É, é aquela velha história, né? O ser humano, ele se adapta, aliás, a raça humana existe, né? Porque nós nos adaptamos a condições extremas, seja condições, né, externas e ambientais, né? Seja condições internas do nosso organismo, né? É, então, né, é impressionante o grau de adaptabilidade das mulheres em relação ao sofrimento que endometriose, mioma, adenomiose causa. Agora, puxando aí a brasa para minha sardinha do mioma, quantas vezes eu vejo mulheres que se adaptam a fluxo menstrual intenso, elas vão, né, simplesmente trocando mais de absorvente, né, passando a usar um absorvente um pouco maior, elas se adaptam ao aumento do volume abdominal, né, afrouxa o cinto um pouquinho, começa a mudar o estilo de roupa que usa, né? E elas vão se adaptando, se adapta ao aumento da frequência urinária, se adapta, né? Então, é só quando chega aquele momento extremo que muitas acabam indo buscar ajuda, como, por exemplo, passar um constrangimento de uma hemorragia no meio de uma condução, no meio do trabalho, de uma reunião, né? Então, é impressionante, né? Que isso acaba sendo a, o motivador, né? É a situação extrema, né? Agora, que a mulher geralmente se adapta, se adapta. E às vezes é o que leva até elas a procurarem tardiamente o tratamento, né? Que acaba até comprometendo o resultado, né? E não só o tipo de tratamento que a gente vai fazer, como também o Muito resultado, né? legal. A Mari, que é sua paciente aqui, vamos puxar um pouco de sardinha para gente, né? Doutora Michel me operou há 6 meses e me devolveu qualidade de vida, né? Então, é isso, são mulheres que, né, como a Mari, que tá, né, que às vezes nem percebe que a qualidade de vida está ruim, né, ela foi se adaptando, né, mas a qualidade de vida dela, às vezes são pacientes que têm sintomas relatados há 3 meses, 6 meses, mas aí ela fala assim, depois que você opera e melhora a qualidade de vida, ela fala assim, doutor, eu estou como eu estava há 5 anos. Aí que ela percebe, ela realiza na mente dela que ela está ruim há 5 anos, né? Então, e isso da nossa profissão é muito legal, né, Marcos? A gente vê, né, a mudança, né, de vida, ver a qualidade de vida das mulheres resgatada. Eu acho que é o nosso motivador, né? Eu acho que é o maior presente que a gente pode receber é essa paciente relatar que ela é, foi devolvida uma qualidade de vida para ela. É, e eu acho que assim não tem presente melhor para a gente. Puxar a sardinha também para mim, a Jane Vieira, doutora, Só fã. sou seu fã, né? Isso aí é legal. Michel, vamos fazer o seguinte, né? Vamos. é, eu quero que você fale muito e explique para o pessoal sobre como é que surgiu essa radiofrequência, a história da radiofrequência, mas basicamente aonde que ela entrou para possibilitar a gente não operar um mioma,
qual o resultado que eu encontro Uhum. para essa paciente? Você que tem uma experiência muito grande nesse sentido. Então, antes da gente entrar nisso, só queria te perguntar sobre a menopausa. Tem uma pergunta aqui que fizeram durante a semana, Sim. né? Se na menopausa pode aparecer o mioma, quando que eu opero numa menopausa? Opero? Fala um pouquinho aí sobre isso Então, e aí a vamos gente entra lá. nessa parte da radiofrequência e tudo mais. Uhum. Menopausa, você falou no início, né, da live que tanto mioma quanto a endometriose e a adenomiose são doenças hormonodependentes, dependentes do estrogênio principalmente, né? E na menopausa a mulher não produz mais o estrogênio. Então não há os miomas não só podem, né, eles ficam inativados, eles podem regredir um pouco de tamanho, mas como também novos miomas não vão surgir. Agora a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, Marcos? Porque mulheres que entram na menopausa e tomam suplementos e mascarado no meio daqueles suplementos você encontra ali. Agora, quando eu vejo fórmulas, eu falo assim: olha, eu quero saber sua fórmula inteira, eu quero saber tudo que você está tomando. É Né? verdade. Porque ali está mascarado algum tipo de hormônio e que pode estar fazendo essas mulheres, né, desenvolver miomas. Né? Então tem que tomar muita atenção. Né? Se for, né, se tá, como já, por exemplo, identifiquei uma paciente que estava na menopausa há 5 anos e há um ano começou a crescer o mioma. E aí ela só me contou que estava tomando, né, chá de folha de amora quando eu fui me despedir dela na porta de saída do consultório. Né? Ela falou assim: eu estou aí o chá, eu posso continuar tomando? Que tipo de chá? Aí ela: chá de folha de amora. Mas peraí, volta tudo, vamos sentar no consultório de novo e conversar sobre isso, porque isso pode sim influenciar o crescimento do mioma. Parou, né? Parou de crescer mioma, parou o sangramento, parou tudo. Né? Foi simples Sem assim, né? Então contar, a gente tem que ficar atento a isso. sem contar hoje os implantes de vários tipos, de várias situações, que muitas vezes você pergunta para elas, poxa, o que que você está usando, quanto que você está usando de cada coisa, e ela não sabe referir para a Não gente. sabe, E é não sabe. impressionante como isso também acaba prejudicando bastante Uhum. quando tem mioma, quando tem endometriose, essas doenças É. estrógeno-dependentes, tá? E dificulta demais, né, a nossa avaliação também, né? Porque a paciente tem que ser informada do que ela está usando, né? Isso é muito ruim, né? Mas enfim, é papo para outra live, hein? Não, isso aí é um papo super. E esterectomia, Michel, quando? Quando que, claro, não tem o Esterectomia, desejo reprodutivo, isso tudo bem. Mas desejo da paciente também, quando que realmente você fala, olha, é melhor a esterectomia do que retirar seus vamos lá. miomas? Quando, primeiro, se a paciente quiser retirar o útero, né? É um desejo dela, não adianta você preservar o útero que você não vai deixar ela Concordo. satisfeita. Super. Segundo ponto, quando todo e qualquer tratamento que existe para preservar o útero não vai devolver qualidade de vida para ela. Não adianta nada eu me vangloriar de que preservei um útero e ela continuar tendo hemorragia, ela continuar tendo, né, os sintomas decorrentes do mioma. Né? Então, quando a gente de fato, mas aí tem que ser uma análise muito bem feita. Né? E de fato você analisa que os tratamentos que existem atualmente, que estão disponíveis e são comprovadamente, cientificamente comprovados, não vão devolver qualidade de vida, aí sim você pode virar para essa paciente e falar assim: olha, eu não acho que esses tratamentos vão repercutir, né, na sua qualidade de vida de uma forma positiva, eu acho que você vai se beneficiar mais da retirada do útero. E se ela optar pela preservação do útero, né, de maneira consentida e informada de todos os, né, benefícios e malefícios, né? Eu acho que essa seria a questão, né, bem resumidamente, né? Muito Esse caso tem que ser individualizado, né? eu acho que assim, bem individualizado e isso que você falou talvez seja o principal. Eu sempre falo para paciente, porque às vezes a gente até pega no consultório paciente que já passou por dois, três colegas e o colega chegou e falou assim: eu vou tirar seu útero, você tem um. E ela ainda é desejosa. Então assusta a paciente. E o que eu falo, não se tira útero de quem não quer que se tire útero. Não existe essa possibilidade. A não ser que seja extremamente grave, mas isso tudo a gente tem técnicas, inclusive esta Sim. que você vai falar, né, agora para gente, Uhum. que é a radiofrequência, é,
Quando que a gente lança a mão dessa radiofrequência? Tem até uma pergunta da Mariana aqui. Boa noite, a radiofrequência citada é a mesma que o ortopedista faz para dores nos nervos do joelho? Você já pode emendar aí essa... É Explica para o pessoal. parecida, vamos lá. O ortopedista utiliza a radiofrequência ablativa, né? Que é, no caso ali, ele faz ele vai fazer uma ablação, né, da inervação ali do joelho para poder, né, diminuir a dor, né? O nervo, né, é sensitivo. É, já, né, no caso do mioma, é a mesma coisa, a gente vai fazer uma ablação. Quando a gente fala ablação, a gente fala destruição. Mas a gente tem que entender que eu, particularmente, é porque não existe outro termo, mas o termo ablação, se você for olhar, né, no dicionário, ablação é destruir, é fazer algo desaparecer, mas o mioma não desaparece, a gente simplesmente vai matar esse mioma, a gente vai inativar. Mas a ablação ela já existe há muito tempo, a ablação por radiofrequência, né, a utilização da radiofrequência ela já existe, né, há mais de século em cirurgia. Mas especificamente da forma como a gente utiliza hoje, com uma agulha isolada, com uma ponta ativa que você vai colocar dentro de um tumor, desde a década de 90, né, que nesses moldes é utilizado para tratar tumor de fígado, tumor de pulmão, né, tumor renal, então, N tipos de tumores. E no final dos anos 90, no início dos anos 2000, começou a ser pesquisada para tratamento dos miomas. Isso começou a ser mais divulgado a partir dos anos 2010, né? Em 2012, o FDA, né, deu uma autorização para a utilização de um tipo de radiofrequência nos Estados Unidos, né? Também nessa década de 2010 começou na Europa, né, a radiofrequência por via transvaginal, que é a que a gente utiliza hoje, guiado por ultrassom transvaginal. E aí começou a evoluir as energias, né? É quando veio a energia do micro-ondas, que eu diria que é a evolução da radiofrequência, não que a radiofrequência vai deixar de existir, né? A micro-ondas, que é fruto, né, do nosso projeto científico lá no Mário Covas, no ABC, onde o Marcos é um orientador, e é justamente essa questão, né, de uma técnica. Mas eu acho que é bem importante a gente entender, Marcos, que nem a radiofrequência, nem a micro-ondas vai substituir técnicas, não vai deixar de existir miomectomia, não vai deixar de existir de própria esterectomia, não vai deixar de existir embolização ou outras técnicas. Na verdade, a gente tem que entender onde vai se encaixar essas técnicas. Então, por exemplo, a miomectomia, ela vai se encaixar, né, em casos onde a gente não consegue... A miomectomia não, a radiofrequência, né, ela vai, por via transvaginal, ela vai se encaixar em casos que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, uma miomectomia histeroscópica, que também é minimamente invasiva por via vaginal, mas que você acabaria levando essa paciente para uma miomectomia laparoscópica. Então, para você evitar uma laparoscopia, uma cirurgia mais agressiva, você acaba fazendo a ablação por radiofrequência desse mioma, né, trazendo benefício, né, em relação à qualidade de vida. Então, e a micro-ondas, que é o fruto do nosso estudo, a gente ampliar essas indicações, talvez para aqueles miomas, né, que seriam não só uma cirurgia laparoscópica, mas uma cirurgia laparoscópica de alta complexidade, ou até mesmo uma cirurgia aberta, né, que essa paciente teria que passar, e aí a gente utiliza a energia da micro-ondas, que já tem uma via de acesso diferente, que não é por via vaginal, e sim por via percutânea, ou seja, pela barriga mesmo, guiado por ultrassom. E aí a gente consegue atingir miomas um pouco maiores e com resultados de redução no volume do mioma também, né, mais promissores do que a da radiofrequência. Então, em forma geral, hoje a radiofrequência, a gente acaba, por via transvaginal, a gente acaba indicando para miomas de até 6, 7 centímetros no máximo, né, e a micro-ondas, por via abdominal, a gente consegue extrapolar para miomas de até 12, 13 centímetros. Né? Mas, lembrando, miomectomia nunca vai deixar de existir. A miomectomia laparoscópica não vai deixar de existir. Mas acredito que a gente vai ter muitas indicações de miomectomia laparoscópica ou até aberta, se tornando um tratamento menos agressivo, como a ablação térmica. Né? E aí a gente tem que entender, né? O que a gente vai causar com radiofrequência ou micro-ondas é uma ablação térmica. A gente vai aquecer o mioma. Isso que é Bota uma importante. agulha, né, com a espessura de uma carga de uma caneta dentro do mioma,
ali você vai acionar a energia que vai, né, essa energia vai elevar a temperatura dentro do mioma a temperaturas em torno de 70, 80 graus Celsius e vai causar desnaturação das proteínas, das células, né, e levando ali na ablação térmica desses miomas. Então, literalmente, a gente vai cozinhar os miomas, né? Então, a gente está cozinhando os miomas a uma temperatura de 70, 80 graus Celsius, que é o suficiente para matar esses miomas. Lógico, a técnica exige muitos cuidados para você evitar lesão térmica de órgãos como bexiga, intestino, vagina. Existem muitos cuidados para você evitar a lesão térmica de endométrio, principalmente se a paciente quer engravidar, né? Então, agora mesmo acabou de sair um estudo recente, né, da doutora Vitória Rei, que é a maior casuística do mundo em radiofrequência para mioma, onde ela tem mais de 270 casos de gravidez após a radiofrequência, né? Lógico que ela trabalha numa clínica, né, de fertilidade, mas você mostra ali casos com, né, mostra o quão seguro é a gravidez, né, depois da ablação por radiofrequência. Então, acredito que a gente está diante de um tratamento promissor, que deixou de ser futuro, já é presente, porque na Europa é amplamente utilizado, os Estados Unidos está começando a ser utilizado também, mas já é amplamente utilizado por outra via, mas e aqui no Brasil a gente também tem, né, aliás, vale a menção, né, que esse projeto, né, que a gente está em conjunto, né, lá no Mário Covas, no ABC, de micro-ondas para mioma, né, é o primeiro projeto das Américas, né, em micro-ondas para mioma, né, e o Marcos, né, abriu a casa lá para a gente, né, tá fazendo esse projeto lindo. Não, mas muito, muito nos honra e você está fazendo um grandíssimo trabalho e tem um conhecimento fora do normal em relação a isso. Ó, o doutor Armindo, que é nosso colega, uma pessoa super especialista em reprodução humana também, está perguntando se é indicado para pacientes com desejo de engravidar. Uma excelente indicação, né, Michel? Sim, excelente indicação. Mas, Armindo, o que é importante? A gente deixar bem claro, a gente tem que trabalhar a nossa prática, né, na privada, no consultório, a gente trabalha muito baseado em evidências científicas. Quando você vai indicar uma ablação por radiofrequência ou micro-ondas para uma paciente que quer engravidar, eu sempre deixo bem claro para ela de que do ponto de vista científico, o que é padrão ouro é a miomectomia, né? A gente está tendo evidências, né, de que a ablação por radiofrequência é extremamente segura, tá, eficaz em melhorar a fertilidade e extremamente segura para a gravidez. Mas, até pela natureza da miomectomia, que já existe há mais de 100 anos, é estudada há mais de 100 anos, então a gente tem mais evidência científica para isso. Então, não simplesmente você vai oferecer a radiofrequência como a melhor opção, mas é oferecer a radiofrequência como uma das opções ou alternativas à miomectomia. E a paciente tem que ser informada de que a miomectomia é melhor. Mas às vezes a paciente fala assim, mas eu não quero operar de jeito nenhum, eu prefiro passar pela radiofrequência, que é um tratamento menos agressivo, né? Então isso também deve ser informado, mas pode sim ser indicado nas pacientes que têm desejo de engravidar, né? Mas, Michel, ó, quando a gente compara com a miomectomia, eu vou retirar esse mioma. Vou retirar. Acabou, ele não tem mais. Na radiofrequência e até no micro-ondas, eu não vou poder falar isso. É importante que ele saiba o seguinte: esse mioma não vai sumir. Quanto que a gente imagina Exato. que ele vai diminuir? E outra, no caso até de uma gravidez que você está falando, não é uma vantagem eu não operar, porque eu operando, essa mulher só vai poder engravidar depois de uns 6 meses. No Uhum. micro-ondas e na radiofrequência a mesma coisa? Quando que eu libero ela para tentar engravidar depois de uma radiofrequência? Ou dependendo, eu espero quanto que eu quero que diminua mesmo esse mioma? Então, assim, uma das indicações da ablação por radiofrequência para os pacientes que querem engravidar é você saber que esse mioma a infertilidade está sendo causada pela distorção anatômica que esse mioma está causando, principalmente na cavidade uterina. Então, você tem que provisionar. Então, se esse mioma reduzir, por exemplo, 20%, essa cavidade uterina vai deixar de ser distorcida e essa paciente pode tentar engravidar? Se a resposta for sim, a ablação pode ser uma boa alternativa. Agora, se você necessita de uma redução de 80%, 90% do volume do mioma para atingir esse resultado,
talvez você precise de uma cirurgia, e não de uma ablação por radiofrequência. Essa aí, né, é muito interessante, porque senão você não vai, você vai achar que está fazendo bem para essa paciente, mas você só está retardando mais ainda a resolução do problema dela, né? Porque depois você vai acabar fazendo uma cirurgia, e talvez você teria que ter feito a cirurgia antes. Então, se você tem, né, um mioma, e como é que você sabe o quanto que o mioma vai reduzir? Existem estudos científicos que mostram que miomas de até 4 centímetros, eles reduzem em média 65% do volume. Média. Né? Ou seja, ele pode reduzir até 80% ou 90% do volume, ou ele pode reduzir 30%, 40%, mas em média 65%. E miomas acima de 4 centímetros, eles reduzem em média 30% do volume. Então, por exemplo, se você tem um mioma de 7 centímetros e você precisa que ele reduza, né, 50% do volume para ela poder tentar engravidar, saiba que a média é 30%. 30% a 35%. Então, pode ser que você não atinja esse resultado, você tem que operá-la. Então, é muito importante você ter essa noção, né? Quanto tempo depois a gente pode tentar liberar para engravidar? Depois da radiofrequência. É muito curioso, né, que esse estudo científico agora que saiu da Vitória Rei com a casuística dela, que as pacientes que tentaram engravidar precocemente, com menos de 3 meses, elas sofreram mais abortamento do que aquelas que tentaram engravidar próximo de 6 meses. Né? Então, ela sugere ali que o ideal seria tentar engravidar com mais ou menos 6 meses, né, após o procedimento. Né? Independente do útero estar bem ou não, a cavidade uterina estar bem ou não. Né? Então, lógico que isso foi fruto de 75% das pacientes foram submetidas à fertilização in vitro, né? E 25% foi gravidez espontânea, né? Mas um N ali de mais de 270 gravidezes é bastante, né, relevante. E aí respondendo essa questão, eu ficaria mais confortável liberar para engravidar depois ali dos 4, 5 meses, próximo de 6 meses. Né? Quase como a miomectomia, né? Só olha como é que está se desenhando. Muito parecido com a É miomectomia. muito bom. E só para que vocês saibam, nós estamos aqui com a pessoa talvez mais conhecedora nesse assunto aqui no Brasil, com maior experiência em radiofrequência. O Michel dá cursos sobre isso, viaja a América Latina toda aí para falar sobre radiofrequência. Então, muito bom. Se vocês tiverem dúvida, perguntar agora mesmo, porque é um papo nisso. A Muni, que eu conheço, que é uma grandíssima professora de inglês, ela está perguntando o seguinte: há alguma contraindicação para ablação por radiofrequência? Há possibilidade do mioma voltar a crescer ou aparecimento de novos miomas? Pergunta super Então, vamos lá. importante, hein? Então, vamos lá. Vou começar pela última questão. Aparecimento de novos miomas. Uma vez que você trata os miomas, né, com a radiofrequência, ou você faz uma miomectomia, mas você preserva o útero, você não está mudando a predisposição da mulher ter mioma ou não. Tá? Então, o aparecimento de novos miomas ele vai acontecer até mesmo se você não mexer nos miomas, tá? Porque é a predisposição. É igual você ter cabelo escuro, começar a pintar o cabelo de louro, ele não vai começar a nascer louro. Né? Ele vai continuar nascendo escuro. Né? Então, não é porque você tirou o mioma ou tratou o mioma com a ablação que você vai parar de ter mioma. Então, não tem como, né, garantir que novos miomas não vão aparecer. O mioma pode voltar a crescer? Depois eu vou para a contraindicação. Ele pode voltar a crescer por quê? Na radiofrequência, a gente estima que quando você faz uma ablação de mais de 60%, no mínimo 60% do volume do mioma, você já tem ganho de qualidade de vida dessa mulher, redução do volume do mioma. Mas vamos supor que você tratou com 60%, você tem 40% do mioma que está vivo. E esses 40%, ou menos de 40% que tenha sobrado dele vivo, pode voltar a crescer. E nem é recomendado que a gente trate 100% do mioma. Porque quando eu trato 100% do mioma, imagina que eu estou aquecendo esse mioma a 70, 80 graus Celsius, eu posso ter dispersão desse calor para as áreas adjacentes. Então, o risco de você queimar uma bexiga, um intestino, um endométrio, acaba sendo maior. Então, a gente tem ali, né, a gente trabalha numa linha muito tênue de segurança. Né? Então, eu tenho que dar 60%
mais desse mioma tratado, mas dificilmente eu tenho que chegar a 100%, posso ficar ali beirando os 80%. Obviamente, quanto mais tratado, menor a chance dele voltar a crescer. Estatisticamente, isso, como que funciona? A taxa de reintervenção, a taxa de reintervenção após a ablação por radiofrequência dos miomas, em 5 anos, em torno de 20%, ou seja, a cada 10 pacientes que a gente faz a ablação por radiofrequência, em até 5 anos, 2 vão precisar fazer um novo tratamento, ou uma cirurgia, ou uma nova ablação. Tá? Então, em termos estatísticos, é isso. Contraindicação. Sim, existem muitas contraindicações, né? Como eu falei, os outros tratamentos, cirurgias, não vão deixar de existir. Então, por exemplo, miomatose múltipla, né? Mais de 7, 8, 10, 15 miomas, né? Você não vai conseguir tratar, né? Tecnicamente é impossível, né? Você tem miomas muito grandes, que às vezes até com o próprio ultrassom a gente não consegue identificar o mioma. Como o procedimento é guiado por ultrassom, também tecnicamente vai ser difícil, né? Então essas são contraindicações clássicas, né? Quando você tem miomas múltiplos ou miomas muito grandes, né? Agora você tem outros tipos de contraindicação, né? Que é aquelas pacientes que de fato desejam engravidar e a ablação não vai trazer a melhora dessa fertilidade, e aí você vai indicar outros tratamentos, né? Mas basicamente eu diria que as contraindicações, ou até mesmo quando você vai fazer a ablação e não provisiona uma melhora de qualidade de vida para essa mulher. É uma É. contraindicação, né? Uma dificuldade também que a gente tem, né, como é um procedimento com acesso por via transvaginal, né, pacientes com ímã íntegro, né, paciente com ímã íntegro, então a via vaginal, ela acaba sendo uma barreira. Mas aí, Marcos, vem a micro-ondas por via percutânea, que a gente tem feito lá no ABC, né, e aí você pode, né, oferecer a essas mulheres, né, a ablação térmica dos miomas sem precisar violar o ímã. Então, isso é bem legal, isso é bem legal também, né? Eu sou prova do quanto de cuidado que você tem em relação a isso, em relação à temperatura, em relação a estar, se não é na certeza mesmo que você vê que está a agulha, você não faz essa ablação, e isso aí é muito, muito legal. Michel, o tempo voa, cara. O tempo voa. Nós já estamos com quase 1h10, não parece. Nós poderíamos ficar, nem acho também que uma live tem que ser muito extensa. Para a gente Uhum. já ir, assim, terminando, ficou da gente falar de um assunto que eu gosto bastante, e você também, que é a adenomiose, que eu acho que a gente falou muito É pouco. isso. Inclusive, já pode emendar ao micro-ondas na adenomiose que tem, porque seria uma alternativa aí não cirúrgica, já que a adenomiose, né, ela, do ponto de vista de desafio, eu costumo falar que é um desafio até maior do que a endometriose, porque a endometriose eu vejo a lesão, eu vou lá e eu retiro. A adenomiose eu não tenho como retirar esses implantes, né, de endométrio que estão lá no meio do músculo. E muita gente acha que a esterectomia é a salvação. Eu falo que a esterectomia é o final disso tudo, mas que a gente tem que ter alternativas, e creio que a micro-ondas, radiofrequência vem para melhorar isso também. Então, tem a sua indicação na adenomiose? A adenomiose ela é extremamente preocupante, né? Porque cirurgicamente não é igual fazer uma retirada de um mioma. Porque o mioma, eu tiro o mioma preservando a parede do útero, né? Só tem que reconstruir essa parede do útero. Na adenomiose, né? Imagina que retirar um mioma é como se eu tirasse descascasse uma tangerina, mas eu ficasse com toda a casca da tangerina, né? Tiro a tangerina, mas tem toda a casca direitinho. Agora, imagina na adenomiose você tirar a tangerina, descascar a tangerina, mas subtrair metade da casca da tangerina, né? Então, a adenomiose é isso. Você, para tirar a adenomiose, tem que tirar um pedaço da parede do útero, né? E a cirurgia é uma cirurgia extremamente desafiadora, é uma cirurgia tecnicamente difícil, difícil não só de ser apreendida, como também difícil de ser reproduzida, né? E cada caso é diferente, né? Às vezes a gente vai fazer aqueles retalhos, é difícil a gente conseguir fazer a reconstrução da parede. E aí que começaram a surgir, a comunidade médica começou a pensar em outras alternativas, né?
para não levar essa paciente para a cirurgia, principalmente a paciente que deseja engravidar. Começou essa história com a embolização lá atrás, começou a ter alguns bons resultados inicialmente, mas a recidiva muito rápida da adenomiose, os pacientes voltando com os sintomas, né, após a embolização, assim como também a embolização comprometendo a vascularização do endométrio e dos ovários, né, porque você usa partículas menores. E aí veio a ablação. A ablação térmica por radiofrequência, por micro-ondas, acabou se tornando algo aí bastante promissor. Porque, tecnicamente, você consegue fazer um tratamento não lesando o endométrio, ou seja, para aquelas que querem engravidar é interessante, você não compromete a vascularização do ovário, né? E você consegue tratar pontualmente até mesmo a adenomiose, que a gente chama de focal, aquela adenomiose que não está espalhada pela parede do útero, mas ela está em alguns pontos somente da parede do útero. Então, a ablação e os estudos científicos têm mostrado ali bastante, né, promissor. Apesar que a recidiva da adenomiose continua alta, né? Então, eu diria que a gente quase que ganha um espaço de tempo nesse útero para que ele fique o bom o suficiente para que essa mulher possa tentar engravidar, ou que ela tenha um mínimo de qualidade de vida até tentar engravidar, né? Ou até decidir pela questão, né, da maternidade ou não. Mas ela tem a ablação térmica, tanto por radiofrequência quanto por micro-ondas, né, tem sido, né, bastante ventilada na comunidade científica. Os estudos têm surgido, ainda pouquíssimos estudos, né, mas eu acredito de tudo que tem aparecido, é o que eu diria que é a bola da vez, né? O pessoal está depositando muita esperança, Marcos. Não, olha, vou rezar para sim, né? Eu acho que assim, a adenomiose, para quem não sabe, ela é até diferente da endometriose. Eu costumo falar o seguinte: eles são primo-irmãos, né? A adenomiose e a endometriose. É muito comum a gente pegar pacientes com endometriose e algum grau de adenomiose junto, porque o ultrassom e a ressonância acabam mostrando para a gente, e isso é possível suspeitar de adenomiose, mas se tem uma coisa que a adenomiose é diferente da endometriose, é no sangramento uterino anormal. Então, Sim. ela é tão importante, faz parte da classificação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia para situações de muito sangramento. Coisa que a endometriose não. A endometriose é consequência do muito sangramento. Não causa Uhum. muito sangramento. Mas a adenomiose, sim. Então, muitas vezes são aquelas pacientes que tomam anticoncepcionais, usam o DIU e sangram mais, e muitas vezes tem muito escape, às vezes uma dificuldade para se adaptar maior. Na parte de infertilidade, acaba comprometendo os resultados. Então, a gente torce muito para que a gente tenha essa radiofrequência agindo de uma maneira assim muito boa, né? É, Eu Até porque os tratamentos, né, Marcos, são muito ruins, né? A cirurgia é muito ruim. A gente não tem alternativa, né? Quase que tratamentos por exclusão, né, que a gente faz, e o né? DIU, aqui tem uma pergunta, né? O DIU pode piorar os sintomas da adenomiose? Eu acredito que seja o DIU hormonal, tá? Não o DIU Não, normal. de hormonal pode até melhorar o É. problema. Aí tem um estudo bem legal que fala, Marcos, do tratamento da adenomiose, porque assim, um dos problemas do uso do DIU com a adenomiose é expelir o DIU, né? Paciente que tem taxa de expulsão do DIU maior, né? E aí tem um estudo científico que é bem interessante, que ele associa a ablação por micro-ondas, por radiofrequência da adenomiose, e logo em seguida, em até 3 meses depois, você coloca um DIU, né, de levonorgestrel, que é o Mirena, né, comercialmente conhecido como Mirena, e aí você coloca o DIU, né, e você consegue perpetuar o benefício da radiofrequência em relação à qualidade de vida por mais tempo. Né? Lógico, se a paciente não quiser engravidar. Né? Então, esse estudo é bem interessante. Então, eu tenho, né, feito isso para algumas pacientes que não querem engravidar e têm adenomiose, com excelentes resultados, de fato. É. Né? E tem estudo comparando a pacientes que foram feitas esterectomia com o uso do Mirena e depois de um ano reavaliado, taxa de sangramento e satisfação,
e ambos os grupos foram melhores, com uma tendência do ponto de vista psicossocial melhor para quem usou Mirena. Então, Com certeza. concluindo o seguinte, muitas que a gente até indica esterectomia poderia muito bem ser tratada do ponto de vista clínico, né? Michel, ó, Sim. vamos lá. É, tem uma declaração aqui para você, para a gente terminar. Ah, mas não É, vale, né? Declaração, isso aí não é mais é, paciente, vira fã, Rê aí a gente não pode, Regis, né? Rê Regis falando, doutor Michel, boa noite. Falo que para as minhas amigas que você é um anjo de jaleco branco, né? Não, É. agradeço aí o Mas carinho dos olha, meus são 20 pacientes, e né? 45. Eu sei que você tem uma aula para dar agora, daqui a pouco. Uhum. Então eu vou deixar as palavras finais para você. Mas eu te falo o seguinte: foi um prazer, cara, uma honra. Você é essa figura aí super didática, uma pessoa super estudiosa, assim, sempre pronta para dar informação de altíssima qualidade. Então, para mim é um prazer estar contigo, ter a tua amizade, estar junto com você, vendo o teu trabalho. É, e com certeza nós vamos estar cada vez mais juntos, porque a gente pensa igual, muitas coisas iguais, e sempre no bem da paciente, na qualidade de vida. Então, assim, foi maravilhoso estar aqui falando contigo. Olha, estamos aí com 1h15 e de verdade ficaria mais uma hora aqui, mas eu acredito que o pessoal Ficaria. não vai ter muita paciência para ficar ouvindo a gente, não. Tá? Então, te agradecer, obrigado. Aprendi demais com você hoje nessa live. Agradeço imensamente, mais uma vez, é uma honra estar aqui, Marcos, conversando com você, né, de maneira leve, de maneira, né, tranquila, a gente poder, né, trocar essa ideia, né, então é uma honra e um prazer inenarrável. E já deixo aqui um convite, mas esse convite é para você falar de endometriose, né, aí eu vou usar o Instagram do Centro de Mioma, que lá eu tenho 20 mil seguidores quase, Que né, legal. então, eu quero usar o Instagram do Centro de Mioma, por quê? Porque é dúvida frequente, né? As pacientes têm muitas dúvidas com com a endometriose, e trazer você como, né, aí uma referência, né, em endometriose para informar, e também de forma didática, como você faz, né? Eu acho que vai ser sempre um ganho, né? E o ganho não é para mim, não é para você, o ganho é nessa nossa missão, né, de informar cada vez mulheres, né, cada vez mais mulheres. Acho que isso que é legal, né? Bom, Obrigado. já Obrigado tá mesmo. aceito, já tá aceito. Gente, compartilhem essa live com as amigas, com o pessoal. Eu acho que tem muita informação aqui de qualidade sobre radiofrequência, sobre essas novas técnicas que estão surgindo. E espero vocês na próxima live. Michel, mais uma vez, cara, prazer e boa aula aí agora. Obrigado, Marcos. Um Um abraço. abraço.